obsessão e passes. Neste capítulo, abordaremos a questão da obsessão, desde suas noções mais elementares, suas causas, e também estudaremos sobre os passes, sua classificação, procedimentos, e estudaremos ainda sobre a água fluidificada ou água magnetizada. Um aspecto importante, pois trata-se da prática da doutrina espírita. Como podemos utilizá-la de modo a minorar os nossos sofrimentos? Neste módulo, estudaremos sobre o tratamento da obsessão espiritual e sobre a aplicação de passes. Noções elementares. Nós somos espíritos encarnados, que recebemos influências em nossos pensamentos e atos por parte de espíritos desencarnados, em níveis variados. A influência, quando negativa, é chamada de obsessão e pode ser classificada em 3 níveis. Obsessão simples. Trata-se de uma influência espiritual leve, mais ou menos persistente, que não chega a comprometer a vontade do indivíduo. A fascinação, quando o espírito obsessor conquista a confiança do indivíduo, enganando-o a tal ponto que ele passa a considerar comunicações e revelações absurdas como se fossem verdades sublimes. E a subjugação. Trata-se de uma dominação que chega a comprometer a vontade do indivíduo, podendo levá-lo às mais ridículas determinações. Há inclusive, às vezes, um domínio corporal, a subjugação física. Este tipo de obsessão ficou conhecido em algumas religiões com o nome de possessão. A obsessão é uma das chagas da humanidade, e quase toda ela é vítima, pois é passiva da influência dos espíritos de toda ordem, incluindo os perturbadores, recebendo esta interferência negativa por uma questão de afinidade mental. Veremos que a obsessão é uma espécie de doença de ordem psíquica e espiritual, que consiste numa interferência perniciosa nas atividades de uma pessoa pela ação de um espírito. Vejamos o que diz a questão 468 de O Livro dos Espíritos. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E a resposta é muito clara. Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Aqui temos uma outra questão muito interessante, formulada por Allan Kardec aos espíritos superiores, que é de 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Em outras palavras, o único meio de afastar o mau espírito é atrair a presença dos bons, e para isso, os espíritos nos recomendam a prática do bem. Daí podemos concluir que a nossa proteção espiritual depende de nós mesmos. A obsessão, como todas as enfermidades, pode ser curada através de tratamentos especializados. Eis alguns procedimentos terapêuticos que poderíamos relacionar. Conscientização. Conscientizar-nos da possibilidade das influências espirituais e que, com a nossa força de vontade, ajudaremos na cura. Reeducação. Necessidade imediata de melhoria de nossa conduta na vida diária, evitando os vícios, os maus pensamentos e sentimentos. Evangelização. Conhecer melhor os ensinos morais de Jesus, frequentar regularmente a casa espírita, usar o Evangelho como ferramenta de libertação. Diálogo com o obsessor. Trata-se da orientação moral ao espírito obsessor durante as reuniões mediúnicas, esclarecendo-o sobre as verdades imortais e sobre a importância do perdão para libertarem-se e alcançarem mais depressa a sua própria felicidade. Reequilíbrio familiar. Muitas vezes existem problemas familiares consequentes de influências espirituais. Por isso, sempre que possível, a equipe responsável pelo tratamento do enfermo deverá orientar moralmente sua família,
que em muitos casos pode estar envolvida direta ou indiretamente na problemática obsessiva. Tratamento médico. Nos casos em que o processo obsessivo apresenta-se com um grave comprometimento psíquico, o paciente deverá receber assistência de um profissional habilitado, que lhe administrará a medicação necessária. Ascendência moral. Para se conseguir bons resultados nas tarefas de desobsessão, é preciso que a equipe de atendimento tenha ascendência, superioridade moral sobre o espírito obsessor. E isso só é possível cultivando-se uma vida moral sadia. É recomendável que as pessoas que se encontram em tratamento de desobsessão frequentem um centro espírita. Nesta lâmina, podemos verificar que a prece funciona como um poderoso auxílio para a cura da obsessão. A prece nos permite entrar em contato com os espíritos superiores e assim afastar os espíritos perturbadores. Mas qual é a causa da obsessão? Podemos relacionar 4 principais causas. Causas morais, que são aquelas provocadas pela má conduta de um indivíduo, a questão dos vícios, como o cigarro, excessos de bebida alcoólica, o cultivo do orgulho, do egoísmo, da maledicência, entre outros vícios, poderão permitir a sintonia com entidades espirituais infelizes. Causas relativas ao passado. Podemos ter cometido faltas graves em prejuízo do próximo, produzindo relações de ódio e de vingança. Casos assim podem dar origem a processos obsessivos tenazes. Contaminações espirituais. Quando frequentamos ambientes onde predomina a influência de espíritos inferiores, como seitas estranhas, lugares promíscuos, etc. Causas anímicas ou autoobsessão. São causadas por uma influência mórbida residente na mente do próprio indivíduo, como o cultivo doentio de pensamentos que causam desequilíbrio em sua área emocional. Sentimentos de culpa, angústia, depressão, mania de perseguição podem produzir processos autoobsessivos. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos um melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Agora estudemos um pouco sobre o tratamento com passes. O que é o passe? O passe é uma prática do bem ao próximo e foi empregado por Jesus e difundido pelos seus seguidores. Ficou conhecido como imposição de mãos. Podemos ver nesta ilustração Jesus aplicando passes. A palavra passe, de origem latina, significa passar, isto é, levar de um lugar a outro. O passista é aquele que ministra o passe. O passe magnético ou imposição de mãos é uma espécie de transfusão de energia, pelo qual existe uma doação do magnetismo do doador ou passista para com o paciente ou receptor, com a finalidade de equilibrar e restabelecer a saúde. No passe espírita, os bons espíritos unem-se ao passista, nesse momento de oração, multiplicando-lhes a capacidade de serviço. Antes de dedicar-se às pesquisas dos fenômenos mediúnicos que antecederam o surgimento do Espiritismo, Allan Kardec foi estudioso e praticante do magnetismo. Então compreendemos que o passe é aquele ato de bondade, como quando Jesus se aproximava das pessoas, transmitindo o seu magnetismo. Um carinho pode ter efeitos de um passe. Através das nossas afeições, estamos constantemente doando energia aos nossos entes queridos. Aqui podemos ver que fé, amor ao próximo, disciplina, vontade, conhecimento, equilíbrio psíquico, humildade, devoção e abnegação são algumas das condições básicas para o exercício do passe espírita. Os passes podem ser classificados segundo os seguintes tipos. Passe magnético é o tipo de passe em que a pessoa doa apenas seus fluidos, seu próprio magnetismo. Qualquer um pode ministrá-lo. O passe espiritual
que é uma espécie de magnetização feita pelos bons espíritos diretamente nas pessoas enfermas. O pedido pode ser feito através de uma prece. O passe magnético espiritual, ou misto. Os fluidos do passista se misturam com os dos bons espíritos. A combinação amplifica em muito o passe magnético e seus efeitos são bem mais poderosos. Aqui neste quadro nós podemos ver que, oficialmente, a doutrina espírita não prescreve uma metodologia para o passe. Cada grupo é livre para se posicionar de um modo ou de outro, desde que sem exageros. Existem sim algumas recomendações, como não tocar no paciente, permanecer em oração e lembrar que o passe não surtirá efeito se o passista não tiver dentro de si a vontade de ajudar e condições morais salutares para concretizá-lo. Procedimentos no passe. Como se aplica um passe? A terapia com passes, como recurso natural que é, deve ser praticada com simplicidade, sem dramatizações, nem gestos ritualísticos. Simplicidade é garantia de seriedade. E como deve iniciar-se o passe? Durante algum tempo antes da aplicação do passe, o passista deve concentrar-se, afastando da sua mente ideias estranhas à tarefa que está por realizar, concentrando-se unicamente no firme desejo de oferecer amor e ajuda ao paciente. Devemos lembrar da solicitude da assistência espiritual. Jamais deveremos dispensar a participação dos amigos espirituais, essas entidades amorosas e sábias, porque elas serão as principais responsáveis pelos resultados. Conforme vemos nesta ilustração, o passe é uma transfusão das energias universais. É aplicado principalmente na parte superior da cabeça, onde se encontra o centro de força coronário, que irá distribuir a energia aos outros centros, conhecidos na Índia como chakras. Podemos ver nesta lâmina uma ilustração dos 7 centros de força ou chakras principais. A codificação espírita não fala sobre estes centros de força, mas espíritos como André Luiz os mencionam na série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier. A teoria dos chakras, palavra originária do sânscrito, nasceu na Índia e refere-se aos vórtices, ou centros de energia do perispírito, que se encontram nos plexos do corpo. Ao tomar um passe, estes centros se revitalizam e, por consequência, existe uma melhora em quem os recebe. Agora falaremos um pouco sobre a importância da água fluidificada, ou água magnetizada. Aqueles que frequentam casas espíritas devem ter notado que depois do passe, normalmente, é colocado um copo com água à disposição dos participantes. Essa água contém propriedades terapêuticas, pois foi magnetizada pelos amigos espirituais e funciona como um complemento importante do passe. A água magnetizada pode ser de grande valor, mesmo quando não se dispõe de passistas. Tem apresentado ótimos resultados nos tratamentos espirituais, motivo pelo qual é aconselhada pelos espíritos superiores. Eles a fluidificam ou magnetizam, permitindo assim que ela possa ser utilizada como uma espécie de medicamento espiritual. A água fluidificada, ao ser ingerida, é assimilada pelo organismo, que absorve as quintessências, são os elementos espirituais que atuarão no perispírito, à semelhança dos remédios homeopáticos. Por fim, podemos ver nestas ilustrações o trabalho experimental do pesquisador japonês Masaru Emoto. Durante 8 anos, ele e sua equipe cristalizaram e fotografaram moléculas de água em várias partes do mundo. As amostras foram extraídas de rios, lagos, da chuva, neve e submetidas às vibrações de pensamentos, sentimentos, palavras, ideias e músicas. O mais admirável é que foi possível registrar em imagens a reação das moléculas de água a esses estímulos, tanto os considerados positivos como os negativos. Aqui podemos ver as fotografias de imagens de moléculas de água cristalizadas,
que foram submetidas à música. Palavras faladas como Adolf Hitler, uma molécula de água do rio Chimanto, da fonte de Lourdes e de moléculas de água ao compasso de Bach. Sabemos que o nosso corpo contém cerca de 70% de água. Ora, se a água pode reagir assim ao poder do pensamento, isto nos leva a refletir que com o poder da prece e do pensamento no bem, nós próprios podemos conseguir promover a autocura e a autotransformação. Obsessão e passes. Neste capítulo, abordaremos a questão da obsessão, desde suas noções mais elementares, suas causas, e também estudaremos sobre os passes, sua classificação, procedimentos, e estudaremos ainda sobre a água fluidificada ou água magnetizada. Um aspecto importante, pois trata-se da persistente que não chega a comprometer a vontade do indivíduo. A fascinação, quando o espírito obsessor conquista a confiança do indivíduo, enganando-o a tal ponto que ele passa a considerar comunicações e revelações absurdas como se fossem verdades sublimes. E a subjugação, trata-se de uma dominação que chega a comprometer a vontade do indivíduo, podendo levá-lo às mais ridículas determinações. Há inclusive, às vezes, um domínio corporal, a subjugação física. Este tipo de obsessão ficou conhecido em algumas religiões com o nome de possessão. A obsessão é uma das chagas da humanidade, e quase toda ela é vítima, pois é passiva da influência dos espíritos de toda ordem, incluindo os perturbadores, recebendo esta interferência negativa por uma questão de afinidade mental. Veremos que a obsessão é uma espécie de doença de ordem psíquica e espiritual, que consiste numa interferência perniciosa nas atividades de uma pessoa pela ação de um espírito. Vejamos o que diz a questão 468 de O Livro dos Espíritos. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E a resposta é muito clara: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Aqui temos uma outra questão muito interessante, formulada por Allan Kardec aos espíritos superiores, que é de 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores, prática da doutrina espírita. Como podemos utilizá-la de modo a minorar os nossos sofrimentos? Neste módulo, estudaremos sobre o tratamento da obsessão espiritual e sobre a aplicação de passes. Noções elementares. Nós somos espíritos encarnados, que recebemos influências em nossos pensamentos e atos por parte de espíritos desencarnados, em níveis variados. A influência, quando negativa, é chamada de obsessão e pode ser classificada em 3 níveis. Obsessão simples,
Trata-se de uma influência espiritual leve, mais ou menos